Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Esse texto está na segunda parte do versículo 8 do capítulo 3 de Apocalipse. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia meditando e refletindo na palavra de Deus. E como sempre, no final estaremos orando juntos. Fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim, mais pessoas estarão orando por você. E se essa mensagem acrescentar na sua vida, trouxer edificação para a sua vida, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Agora eu vou ler aqui o versículo 8 completo. Aqui está escrito, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Esse trecho, esse texto aqui que acabei de ler, está em um contexto no qual nós lemos as 7 cartas que o apóstolo João enviou às 7 igrejas que estavam na Ásia. Nessas 7 cartas, Jesus Cristo ordenou que o apóstolo João escrevesse um recado, uma mensagem para cada líder de cada uma dessas 7 igrejas. Esses líderes, eles tinham erros e acertos. Eles tinham qualidades e tinham defeitos. E nessas cartas, Jesus Cristo apresentava os seus erros e também apresentava os seus acertos. Jesus Cristo mostrava os seus defeitos e também mostrava as suas qualidades. Aqui nesse versículo estamos lendo a carta que foi enviada ao líder da igreja de Filadélfia. E nesse texto, nessa segunda parte desse versículo, Jesus Cristo está dizendo: eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aqui Jesus Cristo está falando ao líder: eu sei, ou seja, eu tenho o conhecimento sobre você. Assim como ele disse em outra carta, aqui nesse mesmo capítulo de Apocalipse, se não me engano, é para o líder da igreja de Sardes. Jesus Cristo disse para ele que ele conhecia as obras dele. Ele disse o seguinte: eu conheço as suas obras. Assim ele é com todas as pessoas, com todos os líderes, com todos os cristãos. Ele conhece as nossas obras, ele conhece a minha vida, os meus pensamentos, tudo o que eu faço. Assim é com você. Ele conhece a sua vida, ele conhece tudo o que você faz diariamente. Ele conhece as suas obras. E aqui, para o líder da igreja de Filadélfia, ele disse em outras palavras que ele sabia a situação da vida daquela pessoa, pois ele disse: eu sei que você tem pouca força. Nós também passamos por momentos de fraqueza. Nós também passamos por momentos de dificuldades. E Jesus Cristo está todo o tempo nos acompanhando. Ele sabe os nossos momentos de fraqueza. Ele sabe e conhece e também está presente em nossas vidas quando estamos passando por momentos e situações difíceis. Não importa, independente do momento ou da situação que você está vivendo, independente da situação que você está se reagindo às circunstâncias, ele está com você. Ele tem ciência disso. E talvez você esteja passando por um momento de fraqueza, um momento em que lhe falta esperança, em que lhe falta fé. Um momento que poderíamos chamar de fraqueza.
Talvez você esteja orando menos. Talvez você esteja lendo menos, com menos frequência, com menor quantidade da palavra de Deus. Talvez você esteja jejuando pouco, ou quem sabe, nada. Quem sabe você já está desanimado de buscar a Deus, de frequentar a sua igreja, ouvir pregações. Isso aí é um sinal de fraqueza. E fique sabendo que Jesus Cristo está ciente disso, Ele está te vendo, você não está sozinho, você não está só. Assim como ele disse para aquele líder da igreja de Filadélfia, ele também diz para você: eu sei que você tem pouca força. Jesus Cristo sabe muito bem que você está em um momento de fraqueza, em um momento de dificuldade. E talvez você não esteja em um momento de fraqueza e de dificuldade, mas você sabe que você não está no seu nível máximo, você não atingiu o seu potencial máximo. Ou seja, você pode fazer mais do que você está fazendo. Mas se caso você está como o líder dessa igreja de Filadélfia, está com pouca força, quem sabe você não está aí pensando em desistir. E eu estou aproveitando esse versículo aqui para te dar uma motivação, para te dar uma exortação, para te dar um alerta. A palavra de Deus, ela está repleta, cheia de instruções para que nós venhamos animar uns aos outros, exortar, encorajar uns aos outros. E através dessa mensagem, dessa reflexão, usando essa referência bíblica, eu estou chamando a sua atenção, te encorajando, te exortando para você não desistir e não desanimar, ainda que você esteja em lentos passos, em um ritmo lento, ainda que você esteja com pouca força. Observe a característica desse líder da igreja de Filadélfia. Ele era um homem que estava com pouca força, ou seja, ele não era forte. Ele tinha uma quantidade mínima de força. Isso significa que ele não parava, ele não era totalmente parado, estático. Ele fazia alguma coisa com sua pequena força, mas imagino eu que devia ser poucas e pequenas coisas. Mas esse homem, esse líder, ele tinha uma qualidade e Jesus fez questão de expor essa qualidade e ordenou que o apóstolo João escrevesse isso na carta para que ele tivesse conhecimento. E a qualidade desse homem era o seguinte: ele, mesmo tendo pouca força, ele guardou a palavra do Senhor. Esse é um dos principais pontos dessa exortação que eu trago nessa mensagem. Você precisa guardar a palavra de Deus. E quando eu digo guardar, você deve usar esta palavra, esse verbo guardar, em mais de um sentido. No seu sentido literal e no seu sentido figurado. O sentido literal é você guardar no sentido de guardar aqui na sua mente, memorizar a palavra. E para que você memorize a palavra, você precisa ter contato com ela todos os dias, de preferência mais de uma vez no dia. A Bíblia nos ensina lá no livro de Deuteronômio que nós devemos falar da palavra do Senhor durante todo o dia, durante a nossa caminhada, quando estivermos sentados nos alimentando, quando estivermos andando com os nossos filhos, ensinar a palavra para eles, falar da palavra de Deus o tempo todo. É claro, nós vamos falar quando for conveniente, quando estivermos em um ambiente que é permitido para não prejudicar certos ambientes, como por exemplo no trabalho. Você não vai interromper o seu trabalho, ou por exemplo, uma reunião, ou outra situação qualquer, para ficar falando da palavra de Deus. É claro que você vai fazer isso em momentos
livres, adequados e que sejam apropriados para falar da palavra de Deus. Mas aqui na sua mente, você sempre deve ter a palavra guardada no seu coração. O salmista diz lá no Salmo de número 1 que bem-aventurado é o homem que medita na palavra de Deus dia e noite. Jesus Cristo falou que o Espírito Santo, ele nos faria lembrar das palavras que o Senhor Jesus nos disse. Naqueles dias, ele falou de forma literal para os seus discípulos sobre aquilo que ele falou com a sua boca e eles ouviram com seus ouvidos. E essa palavra para nós hoje, ela é válida para o que está escrito, registrado na palavra. Então, como que o Espírito Santo vai te fazer lembrar da palavra escrita se você não lê essa palavra que está escrita? Ou se você não ouve, não escuta mensagens, pregações e ensinos da palavra de Deus? Portanto, nós precisamos ter contato diariamente com a palavra para que ela fique memorizada na nossa mente. Tem um salmo que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se não me engano, se não estiver errado, algumas traduções vão dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela tem várias utilidades, várias funções na nossa vida. Ela é comparada com a luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. A palavra de Deus ela é comparada com uma espada. A espada ela é uma arma de ataque e de defesa. A palavra de Deus ela funciona para nós como um escudo, ela nos protege. A palavra de Deus ela funciona para nós como uma bússola, como um guia para tomarmos decisões e decidir qual caminho que iremos prosseguir, entre vários outros benefícios que a palavra traz para nós. Então nós precisamos guardar a palavra, memorizar a palavra de Deus para que em todas as situações nós venhamos utilizar ela de acordo com a situação que nós estivermos vivendo. O outro sentido de guardar a palavra é no sentido de obedecer. Porque você ter a palavra de Deus memorizada, saber versículos de cor, trechos bíblicos de cor, conhecer a Bíblia, conhecer teoria e não viver e não praticar a palavra, de nada vale isso. Jesus Cristo repreendeu severamente e por várias vezes os fariseus, os escribas, os mestres da lei daquela época, porque eles eram especialistas, grandes conhecedores da palavra de Deus, mas eles não viviam aquela palavra que eles conheciam, ou seja, eles não guardavam a palavra de Deus. Em algumas passagens da Bíblia, quando você vê essa expressão, guardar a palavra, ali o autor está querendo dizer conhecer a palavra, entender a palavra e praticar o que diz essa palavra. É esse também o sentido de guardar a palavra. Então aqui para o líder da igreja de Filadélfia, Jesus Cristo falou: eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Mesmo que aquele homem não estivesse no seu máximo potencial, mesmo que ele ainda tivesse condições de fazer mais para o Senhor, mais para o reino, mesmo assim ele estava agradando a Deus porque ele estava guardando a palavra do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, vivendo e praticando a palavra do Senhor. Nós também devemos ser assim, independente da nossa força, independente do nosso potencial, independente se somos pequenos, se somos grandes, se somos desconhecidos, se somos conhecidos, se somos aceitos pelas pessoas, se somos rejeitados. Não importa, nós vivemos para o Senhor, portanto, nós precisamos guardar a sua palavra, porque os olhos dele estão a todo tempo nos acompanhando e nos observando. Vejam que aqui ele disse para o líder da igreja de Filadélfia: eu sei que você tem pouca força. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele sabe se nós temos pouca força, se nós temos muita força, se nós guardamos a palavra dele ou se nós não guardamos a palavra dele.
E ele ainda disse mais: você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Naquele tempo, naquela época, nesse contexto em que esse texto aqui foi escrito, os cristãos sofriam grandes e severas perseguições, chegando até mesmo a sofrerem prisões. Eles eram violentados, agredidos, açoitados, crucificados, apedrejados. Eles ficavam presos e eles morriam. Muitos cristãos morriam naqueles tempos por causa da palavra de Jesus Cristo, por causa do testemunho do Evangelho de Cristo. E aqui Jesus está falando que ele não negou o nome de Jesus Cristo. Isso aí era sinônimo de correr risco de perder a vida naqueles tempos. Naqueles tempos, negar o nome de Jesus estava envolvendo vida ou morte. Hoje, graças a Deus, no contexto em que vivemos, não temos isso. Mas existem muitas maneiras de uma pessoa cristã negar o nome de Jesus Cristo. Nós negamos o nome do Senhor Jesus Cristo quando nós deixamos de viver a sua palavra. É claro que isso é uma maneira indireta de negar o nome, pois alguém pode chegar e te perguntar se você é cristão, se você é evangélico, e você pode, por um motivo qualquer, seja por vergonha, por constrangimento, ou para não ser rejeitado por uma certa família ou comunidade, ou para conseguir um emprego, não importa o motivo, uma pessoa pode negar a sua fé, negar o nome de Cristo, dizer que não crê no Senhor, que não é cristã, apenas para conseguir alguma coisa. Como, por exemplo, ali dentro da Bíblia, quando Jesus foi crucificado, Pedro foi acompanhando o que estava acontecendo com Jesus a uma certa distância. E nós vemos ali que ele negou a Jesus Cristo. Ele negou literalmente. Mas existe uma maneira diferente de negar ao Senhor Jesus e nós precisamos estar atentos a isso. Quando nós, por exemplo, rejeitamos uma ordem, uma instrução, um comando do Espírito Santo, nós estamos rejeitando a Jesus. Quando nós desobedecemos a palavra, nós estamos negando a Jesus. Quando nós deixamos de ajudar uma pessoa em uma determinada situação, em algum determinado contexto em que é cabível fazer isso, nós estamos negando ao Senhor. Quando nós deixamos de buscar a face de Deus, buscar ao Senhor, nós estamos negando a Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Não negar o nome de Jesus Cristo. E negar o nome de Jesus Cristo aqui da maneira que eu exemplifiquei envolve guardar a palavra. Quando nós não guardamos a palavra de Deus, nós automaticamente estamos negando o nome de Cristo Jesus. Nós não estamos dando um bom testemunho, produzindo bons frutos que glorificam o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse contexto, Jesus Cristo falou para o líder de Filadélfia que ele guardou a palavra e não negou o nome de Cristo. Aqui existe uma distinção tremenda. Guardar a palavra é uma coisa, negar o nome é outra. Para o contexto nosso do dia de hoje, negar o nome pode significar outra coisa diferente do que aquele homem viveu naquela época. Porque hoje, dificilmente alguém nos ameaça de morte por causa do nome de Jesus Cristo. Mas se nós negarmos viver em determinados ambientes, em determinadas circunstâncias e situações, conforme a palavra nos ordena, nós estamos negando o nome de Jesus Cristo, deixando de testemunhar da sua palavra, do seu evangelho, da maneira que Deus deixou e ordenou para que nós vivêssemos aqui nessa terra. Então, fique atento com essas palavras. Observe bem o que Jesus Cristo falou para o líder da igreja de Filadélfia. Eu sei
que você tem pouca força. Porém, contudo, apesar das suas fraquezas, da sua dificuldade, você ainda tem uma vantagem. Você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, esse é o conselho que deixo para você. Guarde a palavra do Senhor e não negue o seu nome. Busque o Senhor todos os dias. Não deixe de buscar, pois Ele está pronto, disponível para te ajudar. Ele quer te fortalecer. Ele quer renovar as suas forças, te restaurar. Você se lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher tinha pouca força, já não tinha mais recursos financeiros, porque a Bíblia diz que ela havia gastado tudo com os médicos para tentar resolver o seu problema de saúde. E mesmo assim, ela não desistiu, ela não desanimou. Muitas vezes nós passamos por conflitos nos nossos pensamentos, pensamentos de desistência, que não vai dar certo. Quantas vezes nós olhamos para as circunstâncias e perdemos a fé, sentimos tristeza e vem aquela chuva, aquela enxurrada de pensamentos negativos, tentando nos fazer parar. E quase que nós nos deixamos convencer por esses pensamentos, por essas ideias negativas e pessimistas. Por isso é importante lermos todos os dias a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos traz ânimo, coragem, força, fortaleza, poder, inspiração e direção, porque ali contém vida. A palavra de Deus é espírito e é vida. E ali também contém promessas de Deus para nós. Ele é fiel e vai cumprir tudo o que Ele nos prometeu. Então feche os seus olhos comigo e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te glorificamos e te agradecemos por mais um dia meditando e refletindo na palavra do Senhor. Pai, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Nós te agradecemos, Pai, pela tua misericórdia. Te agradecemos porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Deus, nós te pedimos que o Senhor venha renovar as nossas forças. Que o Senhor venha, meu Pai, nos dar ânimo e disposição para continuar na caminhada, buscando ao Senhor, agradando ao Senhor, vivendo no Espírito, andando no Espírito. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha repreender, meu Pai, todo pensamento de desistência, todo pensamento pessimista, toda emoção contrária, negativa. Pai querido, toda depressão, toda tristeza, todo desânimo, Pai. Tudo que nos impede de caminhar, em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender, meu Pai. Purifica, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. Aumenta em nós, meu Pai, o desejo de buscar ao Senhor, força, ânimo, coragem, disposição para estar orando, buscando a Tua face, a Tua presença, para ler a palavra do Senhor todos os dias, diariamente, meu Deus, alimentando a nossa alma e fortalecendo o nosso espírito. Jejuando frequentemente, meu Deus, para receber poder do Senhor e fortalecimento do Espírito, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha repreender todo espírito maligno e todo mal que tenta nos parar, que tenta tirar o nosso foco, que tenta nos distrair. Tira das nossas vidas, meu Pai, tudo que nos impede de termos comunhão e intimidade com o Senhor. Pai, eu te peço por essa pessoa que está me ouvindo, que o Senhor venha quebrar as cadeias do mundo espiritual, que o Senhor envie anjos guerreiros, meu Deus, para batalhar em favor dessa pessoa, e que o Senhor venha destruir todo o mal que foi feito, levantado e enviado contra a vida dessa pessoa. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor restaure a vida espiritual dessa pessoa, restaure o ministério, restaure, meu Deus, a saúde física, restaure, meu Pai, as emoções, restaure, meu Pai, os relacionamentos com pessoas, Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoa também, meu Pai, a casa dessa pessoa, a família, o marido, a esposa, o relacionamento conjugal, sentimental. Abençoe os filhos, os pais, os irmãos, os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho.
Que o Senhor abençoe, meu Pai, o ambiente que essa pessoa está me ouvindo agora. Pai querido, abençoa o local de trabalho dessa pessoa, abençoa o lar dessa pessoa, meu Deus, o lugar que ela vive. Que o Senhor venha cessar todo o mal, toda contenda, toda inimizade, toda turbulência, meu Pai, toda inquietação. Que o Senhor venha, meu Deus, manifestar a paz do Senhor, a presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, meu Pai, que não falte provisão financeira e material na vida dessa pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor venha abençoar com saúde, curando, meu Deus, qualquer enfermidade que haja no corpo dessa pessoa, qualquer doença. Que o Senhor venha repreender, que o Senhor venha dar a cura, que o Senhor venha dar saúde completa e perfeita, meu Pai. Manifesta, meu Deus, o Teu nome na vida dessa pessoa. Glorifica, meu Pai, o Teu nome na vida desta pessoa, meu Pai. Deus querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo e, acima de tudo, seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia meditando e refletindo na palavra do Senhor. Fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Deixe o seu like e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam edificadas e abençoadas pela palavra de Deus. Se você é novo por aqui e gostou do canal, não deixe de se inscrever e ative as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.